guerra? Espionagem? Até pouco tempo atrás isso precisaria ter aquela cara que a gente conhece dos filmes, não é? Pois bem, a realidade hoje é diferente. Ataques feitos por hackers podem abalar empresas e governos de uma maneira inacreditável. Sistemas de energia, mercado financeiro, redes sociais, sites de vendas online, os alvos desses ataques não são poucos. Isso sem falar nas fake news que podem causar prejuízos reais a pessoas, empresas ou a credibilidade de instituições e governos por aí. Tudo isso faz um caldo grosso onde a mosca vai pousar hoje. Um episódio especial, já que conta com a participação do Caio Mancini, um especialista em cibersegurança, formado em Relações Internacionais pela Rio Branco de São Paulo, mestre em Economia Internacional e Desenvolvimento de Aplicações em Inteligência Artificial pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e que conversou com a gente sobre as ameaças cibernéticas que existem por aí. Mas antes da gente começar, obrigado a você pela companhia nesse episódio. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Tudo isso ajuda a mosca, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, só escrever aqui embaixo que a gente lê, beleza? E não se esqueça também que a Mosca é um podcast disponível em vários agregadores. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Você lembra que há um tempo atrás o servidor do Facebook ficou fora do ar e que o resultado trouxe vários problemas globais? Pessoas que não conseguiam acessar vários aplicativos e plataformas por terem a conta vinculada ao Facebook, sites e empresas que perderam clientes, vendas e por aí vai. Enfim, um colapso generalizado. E se além do Facebook, naquele dia o Google também tivesse parado de funcionar? Já pensou? Agora pensa se ao invés disso ter sido um problema técnico do sistema, fosse algo que acontecesse de maneira deliberada. Um ataque. Pois é isso que aconteceu com Americanas em fevereiro. Um cyberataque deixou o site fora do ar por 4 dias. Além do portal das Americanas, ficaram fora do ar também outros sites do grupo, como o Submarino e o Shoptime. O prejuízo, cerca de R$1 bilhão. Uma empresa só, 4 dias fora do ar, R$1 bilhão de prejuízo. Ok, mas isso aí foi pontual, certo? E se for um ataque contra todo o sistema, contra um país? Pois bem, é esse tipo de ataque que é considerado por muitos como uma das melhores e das mais prováveis armas do futuro. Como disse o Caio em nosso papo, ele é proporcionalmente muito mais barato que um ataque militar convencional. Mas a guerra cibernética, ela de fato veio para ficar, tá? Ela veio para ficar porque você tem um custo relativamente muito baixo para você conduzir ataque, e se o seu ataque dá certo, o retorno que você tem em relação ao seu ataque é muito alto. Para você ter uma noção, a última mensuração que eu acabei fazendo de quanto custa um ataque cibernético, o ataque cibernético custa cerca de 12 centavos. E se você consegue ter um ataque bem sucedido, dependendo do tipo de resultado que você tem em relação àquele ataque, o seu ganho ele pode ser quase que imensurável. Assim como ele coloca, o custo-benefício de um cyberataque é enorme. Tal ação tem um potencial gigantesco de causar dano. E a história tem alguns exemplos de como isso pode acontecer. Em 2008, os Estados Unidos queriam parar o desenvolvimento do sistema nuclear iraniano. Não custa lembrar que o Irã passou a desenvolver um programa nuclear que poderia levar o país a conseguir a bomba atômica. Contra isso, o governo do presidente George Bush poderia atacar o país, a exemplo do que fez com o Iraque, anos antes, que nem armas de destruição em massa tinha. No entanto, tal hipótese encontraria enorme resistência na opinião pública americana, o que impossibilitava ou dificultava a execução de uma ação militar. Diante desse cenário, dizem que os militares ofereceram ao presidente uma arma cibernética, um ataque contra as centrífugas de enriquecimento do país. Segundo o documentário A Arma Perfeita, de 2020, que está disponível na HBO, foi isso que aconteceu. Um vírus, desenvolvido pelos Estados Unidos em parceria com Israel, foi implantado no sistema de computadores iraniano, que passou a danificar as próprias centrífugas. Israel, aliás, se tornou um grande player global nesse tipo de desenvolvimento. Um programa chamado Pegasus
fabricado pela NSO, uma empresa de tecnologia israelense, se tornou inclusive moeda de troca entre o governo do país e outros governos mundiais por apoio no campo diplomático. Isso porque a venda desse software precisa ter o aval governamental para ser efetivada. Em troca, segundo o jornal The New York Times, países do mundo, sobretudo os latino-americanos, para onde o programa foi mais vendido, passaram a ser mais simpáticos às causas israelenses em votações da ONU. O México, por exemplo, que tinha a tradição de votar sempre contra resoluções que pudessem ser benéficas a Israel, passou a se abster. E embora não seja possível dizer claramente que a venda do Pegasus tenha gerado tal resultado, é possível observar uma correlação entre os eventos. Aliás, eu perguntei ao Caio se ele achava que governos passariam a adotar essa política, troca de apoio diplomático ou político em troca de tecnologia, a exemplo do que é feito com armamentos. Essa é a resposta. Já fazem isso, tá? Já fazem isso há muito tempo. Essa questão do Pegasus, ela na verdade, ela só veio à tona porque no fim do dia a utilização do Pegasus tem objetivo político e objetivo eleitoral muito claro, tá? Mas você tem diversas empresas, não só em Israel, mas principalmente nos Estados Unidos. Israel, na verdade, hoje é o maior desenvolvedor de ferramentas cibernéticas, né, de armas cibernéticas, um dos maiores desenvolvedores, na verdade, do mundo. Você tem empatado em primeiro lugar Israel, você tem diversas grandes produtoras nos Estados Unidos, como, por exemplo, você tem a Rapid7, você tem a Exploit Voom, você tem diversas outras empresas que providenciam esse tipo de serviço. Você tem os russos são campeões de desenvolvimento de armas cibernéticas, né, Exploit Zero Day. Tem um estudo muito interessante que fala justamente sobre quanto custa uma ferramenta dessa, que isso não é divulgado para ninguém, porque ele entra como se fosse a regulamentação da venda de equipamentos militares para o governo, né? Então, por exemplo, você, como civil, você não pode chegar para Bombardier e falar, olha, eu quero comprar um avião de guerra, né? Da mesma maneira que você não vai conseguir chegar para uma empresa, por exemplo, a Booz Allen Hamilton e falar, olha, eu quero um programa que vai conseguir espionar X ferramenta. Por outro lado, países com menor poderio bélico também se beneficiam do espaço cibernético. Se a Coreia do Norte ou o Irã, por exemplo, não fazem frente aos Estados Unidos no campo militar, no campo virtual eles podem sim causar inúmeros prejuízos. O que acontece com a guerra cibernética é que ela, na verdade, ela traz um pouco mais de, digamos assim, de balanço de poder nas relações internacionais, né? Ela diminui um pouco a assimetria e a assimetria de poder nesse sentido, né? Então você jamais imaginaria, por exemplo, que uma Coreia do Norte faria frente ao governo americano num campo de batalha real, mas no conflito cibernético, isso não necessariamente é verdade, né? O regime norte-coreano, por exemplo, atacou a Sony Pictures em 2014 como retaliação a um filme satírico sobre Kim Jong-un. Poderia ser só uma excentricidade do regime, mas foi o começo de uma série de outras ações que inclusive já atingiram, segundo a revista Foreign Policy, o Banco Central de Bangladesh, o Sistema de Saúde do Reino Unido e o Sistema de Criptomoedas. Para Kim Jong-un, abre aspas, a guerra cibernética, juntamente com armas nucleares e mísseis, é uma espada para todos os fins que permite nossos militares a atacar implacavelmente. Fecha aspas. E o mundo deve caminhar cada vez mais para essa realidade. A conectividade crescente e nossa gigantesca dependência dos sistemas online fazem da ameaça cibernética uma realidade, não apenas abrindo caminho para ações de países, como para ações de terroristas também. Além disso, não existem apenas as ações concretas contra sistemas específicos, como esses que a gente citou aqui, mas também as fake news, cujo impacto pode ser sentido por empresas, pessoas e, sobretudo, governos. Fake news pode te causar um dano, porque, por exemplo, eu simplesmente posso virar e falar, espalhar fake news. O Corinthians ganhou o Campeonato Mundial porque roubou do Chelsea em 2012. Isso é uma coisa. Isso pode vir a causar um burburinho, tal, não sei o quê, mas é muito difícil você conseguir fazer com que esse tipo de fake news ele venha de fato causar dano. Agora,
eu estruturar algo, né, uma operação muito, o que a gente chama, que é o targeting operation, né, que é a operação com um alvo estabelecido, com uma campanha estabelecida, no qual você pensa nos mínimos detalhes, que é como se fosse uma campanha de marketing, como se você quisesse vender um produto a um cliente, né, que é algo muito mais elaborado. Isso se torna um problema com consequências catastróficas. E isso veio para ficar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, esse e outros temas foram abordados na conversa com o Caio, que está disponível na íntegra em nosso podcast. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Por hoje é tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. A Mosca volta na semana que vem.